Olá, estudo 18, segredo, a sétima trombeta não é o que pensa. Então nós vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículo 14 a 19, que diz assim: o terceiro ai é anunciado. É passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. O terceiro ai contra os homens. Satanás é lançado do céu e outros eventos de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao capítulo 13, versículo 18. Anúncio feito por grandes vozes no céu. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo tornaram-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Anúncio feito pelos 24 anciãos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste. As nações se enfureceram e veio tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem teu nome, aos pequenos e grandes, e para destruires os que destroem a terra. O templo celestial se abre novamente. Então abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Está escrito, palavra de Deus. Os últimos dias, meus amigos, deixaram de ser assunto de reverência para virar espetáculo, cheio de previsões vazias, teorias exageradas e discursos que lucram com medo. Mas a verdade é que a Bíblia não foi escrita para confundir, e muito menos para apavorar, para tocar terror. Ela revela, esclarece e aponta para uma esperança firme. Eu sou Leonardo e este é o canal Bíblia Sem Tradições. Aqui abandonamos o sensacionalismo e encaramos a verdade de frente. Nada de datas marcadas, códigos secretos ou conspirações fantasiosas de doutrina. O meu compromisso é com a escritura pura, simples e sem distorções. Então, nesta série que nós estamos vendo, este é o estudo 18, você vai descobrir o que a escatologia bíblica realmente ensina, sem filtros humanos, sem interesses escondidos, sem manipulação emocional. É hora de substituir o medo pelo entendimento. Já passou da hora? A pergunta é: você está disposto a deixar de lado tudo o que já ouviu por aí e enxergar o fim dos tempos como ele realmente é? Então continua comigo aqui. Então vamos disciplinar a matéria. Você sabe qual é o verdadeiro terceiro ai de Apocalipse? Ou só repetiu o que sempre te ensinaram? Então a maioria dos intérpretes comete um erro grave. E esse erro muda completamente a forma como você entende o fim dos tempos. Em Apocalipse 8:13, 3 ais são anunciados. Mas o terceiro ai não é o que parece. E quando você descobrir o que ele realmente é, tudo o que você achava que sabia sobre a sétima trombeta vai ruir, vai desmoronar. Você sabe qual é o terceiro ai de Apocalipse? Então, como eu disse, que a maioria erra feio nessa resposta. E hoje eu vou te mostrar exatamente o porquê. Em Apocalipse 8:13, um anjo anuncia 3 ais que vão sacudir, ligados à quinta, sexta e sétima trombetas. Mas aqui começa a confusão. Muita gente associa o terceiro ai ao terremoto de Apocalipse 11:13, aquele momento dramático em que as 2 testemunhas são arrebatadas ao céu, que estudamos no estudo 17. Mas isso está errado. Esse terremoto acontece sob a 6ª trombeta,
Portanto, ele seria no máximo o segundo ai, não o terceiro. Então, o que é o terceiro ai de verdade? É algo muito mais grave, que é a expulsão de Satanás para a terra. Apocalipse 12:12, sob a sétima trombeta. E as duas testemunhas, elas não são arrebatadas durante nenhuma das trombetas. O arrebatamento delas acontece no final da semana. Tomem atento, Apocalipse 11:13 encerra um bloco parentético. É como um parêntese explicativo. E o versículo 14 retoma a linha profética principal, anunciando o terceiro ai. Assim como o segundo ai já havia sido anunciado em Apocalipse 9:12. Então permitam-me um breve adendo para uma melhor explicação, utilizando um exemplo. Imagine que você está assistindo a um filme cheio de ação, onde a história principal está avançando rapidamente. De repente o filme pausa para mostrar uma cena paralela, explicando melhor um personagem ou um detalhe importante. Depois disso, a história principal continua exatamente de onde parou. E é assim que funciona esse trecho de Apocalipse, uma passagem parentética. Em Apocalipse 11:13, acontece esse parêntese, essa pausa, uma explicação adicional dentro da narrativa. Já em Apocalipse 11:14, a linha principal volta anunciando o terceiro ai, como já tinha ocorrido antes em Apocalipse 9:12. Agora, sobre o arrebatamento das duas testemunhas. Pense como uma linha do tempo. Muitos imaginam que certos eventos acontecem durante as trombetas, mas, nesse entendimento, as duas testemunhas não são arrebatadas em nenhuma delas. E isso só ocorre no final da semana da grande tribulação, ou seja, no desfecho do período. Então, trocando em miúdos, trombeta é igual a eventos acontecendo ao longo da história, parêntese, Apocalipse 11:13, explicação no meio do caminho, e retorno, Apocalipse 11:14, continuidade da profecia, né? E o arrebatamento dela, das duas testemunhas, só no final, não durante as trombetas. Pois bem, continuando. Você já ouviu que a sétima trombeta dura apenas 3 anos e meio? Pois é, isso pode não estar correto. Muito bem. A própria Bíblia indica que a sétima trombeta não é apenas um evento. É um período de tempo, como está escrito em Apocalipse 10:7. Permitam-me mais um adendo para explicar. Vejam bem, imagine um rei que anuncia: quando a última trombeta tocar, meu plano será cumprido. E essa trombeta não significa só o som em si, mas tudo o que começa a acontecer a partir dela. Decretos, julgamentos, mudanças no reino. É assim Apocalipse 10:7. O texto diz que nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus se cumprirá. Perceba a expressão nos dias. Não é um instante, mas um período. Isto é, o cumprimento do ministério de Deus acontece ao longo de um período de tempo ligado à atuação do sétimo anjo, e não em um único momento instantâneo. Ou seja, a trombeta não é só um som pontual. Ela marca o início de uma fase onde coisas continuam acontecendo. E dentro desse período, algo gigantesco acontece. E é aqui que entram a mulher, o filho varão, o dragão, a guerra no céu e o surgimento das bestas. Tudo isso ocorre entre Apocalipse capítulo 11, versículo 14 e Apocalipse 13, versículo 18. Mas agora vem a parte que quase ninguém percebe. Quando a sétima trombeta soa, Satanás é expulso. E isso muda tudo. Porque é essa expulsão que permite a Deus
assumir supremacia sobre esse mundo. Mas calma, isso não significa que Deus assume imediatamente o controle total da terra. Antes disso, existe uma guerra espiritual decisiva nas regiões celestiais. Ou seja, Deus vence, Satanás é derrotado, mas os efeitos dessa vitória ainda levam tempo para aparecer na terra. Pois bem, e é aqui que entra um detalhe crucial. Esses 3 anos e meio finais não são o domínio da trombeta, mas o tempo necessário para que a vitória de Deus se manifeste plenamente, a ira divina seja derramada e a profecia se cumpra até o fim. Tudo isso enquanto o mundo ainda resiste e persegue Israel. Em outras palavras, Deus já venceu, mas o mundo ainda não percebeu. E quando perceber, não haverá mais volta. As 6 declarações escondidas na 7ª trombeta. Quando a 7ª trombeta soa, algo impactante é anunciado. Deus se tornou soberano sobre os reinos deste mundo. Mas o que vem depois disso é ainda mais profundo e quase ninguém percebe. Existem 6 declarações feitas pelos anciãos. 6. E atenção a isso. Nem todas acontecem ao mesmo tempo. Algumas se cumprem imediatamente. Outras estão marcadas para momentos específicos no futuro. Agora segura isso. As 3 primeiras declarações se cumprem na hora. Mas as outras 3 ainda estão em andamento no plano profético. E quais são elas? O julgamento dos mortos, a recompensa dos santos e a destruição dos que destroem a terra. Mas aqui está o ponto fulcral, o ponto-chave. Muito bem. Cada uma dessas coisas tem um tempo exato. Só que esse tempo não é revelado ali. Não é. Agora, olha a sequência profética. O julgamento dos mortos só acontece no juízo final, depois do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. A destruição dos ímpios acontece em fases antes e depois do milênio. E a recompensa dos santos? Aqui está um detalhe poderoso. Ela acontece antes do milênio, durante aquele período conhecido como a 70ª semana de Daniel, entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. É nesse momento que os santos recebem sua recompensa e são preparados para reinar com ele por 1000 anos. Ou seja, quando a 7ª trombeta soa, Deus já declarou o fim. Mas o cumprimento acontece em etapas. Nada é imediato. Tudo segue um plano perfeito. E cada evento já tem um plano marcado, mesmo que você ainda não consiga ver. O que João viu no céu vai te surpreender. Muito bem. Depois das declarações dos anciãos, a cena muda completamente. E João vê algo inacreditável. O templo de Deus no céu se abre. Mas não para por aí. Dentro desse templo algo aparece, algo extremamente sagrado. A Arca da Aliança. Agora presta atenção nisso. Não é a arca que Moisés construiu. Isso muda tudo. A arca feita por Moisés era apenas uma réplica, uma cópia, um reflexo de algo muito maior. Então permitam-me novamente um adendo aqui. Desgraçadamente, tem que usar essa palavra, temos visto as várias religiões e um bando de embusteiros fazendo por ignorância histriônica
e interesses financeiros incentivando a proliferação de arcas da aliança em templos religiosos. Hoje não passa de uma distorção simbólica travestida de espiritualidade. Isso porque parte de um erro básico, tratar como original aquilo que biblicamente já era apenas uma cópia. Vejam bem, quando o texto afirma que a arca construída por Moisés não era verdadeira, mas sim um reflexo de uma realidade superior, ele desmonta completamente a ideia de que reproduzir esse objeto hoje teria qualquer valor espiritual legítimo. A arca do Antigo Testamento já era, em si, um símbolo, não o centro da realidade divina. Ou seja, se o próprio objeto original já apontava para algo maior, invisível e celestial, criar réplicas físicas hoje é regredir espiritualmente. Deu para entender? É trocar o significado pela aparência, a essência pelo objeto. Essas novas arcas acabam funcionando mais como instrumentos de apelo emocional e visual do que como expressão de verdade bíblica. Elas criam uma falsa sensação de proximidade com Deus baseada em algo material, quando a própria mensagem bíblica aponta na direção oposta. O acesso a Deus não está em objetos, mas na realidade espiritual que eles simbolizavam. Além disso, há um problema sério de coerência. Se a arca era apenas uma sombra de uma realidade superior, insistir em recriá-la é ignorar o cumprimento dessa realidade. É como alguém que, depois de ver o sol nascer, insiste em admirar apenas a sombra. No fundo, essas práticas revelam uma tendência perigosa, a necessidade humana de materializar o sagrado para torná-lo controlável. Mas isso não aproxima de Deus. Apenas substitui a fé por elementos visuais e rituais. Portanto, essas arcas modernas não são uma restauração da fé bíblica, são uma farsa religiosa, porque simulam algo que já foi cumprido e apontava para algo infinitamente maior do que madeira, ouro ou qualquer réplica construída por mãos humanas. Então vamos para um exemplo. Imagine um rei que envia ao seu povo uma carta dizendo que em breve ele virá pessoalmente habitar entre eles. Como sinal temporário, ele manda um selo real, algo que representa sua autoridade, mas não é o próprio rei. Durante um tempo, amigos e amigas, o povo respeita aquele selo, porque ele aponta para a vinda do rei. Quando o rei finalmente chega, em vez de irem ao encontro dele, algumas pessoas começam a fabricar cópias do selo e colocá-las em pedestais, dizendo: aqui está o poder do rei. Percebe o problema? Eles estão ignorando o próprio rei presente e se apegando a um símbolo que só fazia sentido antes da chegada. Assim acontece com essas arcas modernas, desse bando de embusteiros que estão aí roubando e enganando o povo. A arca original já era como esse selo, um símbolo temporário apontando para algo maior. Mas hoje, ao criarem réplicas e tratá-las como se tivessem poder espiritual, muitas pessoas estão fazendo exatamente isso, trocando a realidade pela representação. É como se dissessem: não precisamos da presença real, o símbolo já basta. E é aí que está a distorção, porque o verdadeiro propósito nunca foi o objeto, sempre foi aquilo para o qual ele apontava. Deu para entender? Então, prosseguindo, viram só como esses adendos, com esses adendos eu faço uma passagem parentética? Viu? É assim que é a passagem parentética. Então, muito bem. Continuando. A verdadeira arca está no céu. E é exatamente essa que João vê. Isso revela um mistério profundo.
Tudo que existia na Terra foi baseado em um modelo celestial. Nada era original aqui embaixo. Mas o momento fica ainda mais intenso. Relâmpagos, trovões e abalos poderosos. Esses sinais acompanham essa revelação. E não é por acaso. Estes mesmos sinais aparecem em outros momentos críticos do Apocalipse, indicando julgamento, poder e intervenção direta de Deus. Ou seja, quando o templo se abre e a arca ela é revelada, Deus está dizendo: agora vocês estão vendo a realidade espiritual, não mais as sombras. E quando essa realidade se manifesta, algo grande está prestes a acontecer. Então, os embusteiros religiosos até falam de arca, mas não perceberam o principal. A verdadeira nunca esteve aqui embaixo. Enquanto encenam relíquias em templos e as variadas religiões, ignoram a revelação clara de Apocalipse. A arca que importa não é construída por mãos humanas, ela é vista no céu, no próprio templo de Deus. E isso desmonta completamente o teatro bizarro desses religiosos e suas religiões baseadas em cópias terrestres. O problema é que esses líderes de Araque se prenderam às sombras e perderam a realidade. E também dá retorno. Tudo gira em torno de dinheiro. Mas pegar no arado e trabalhar e ganhar do suor, eles não querem. Trabalhar faz bem, tá? Mas tapear as pessoas, esse é o objetivo deles. Como meu pastor e mentor, que já está na eternidade, nos dizia: dinheiro dos otários é festa de malandro. Dinheiro e voto dos otários é festa de malandro. O texto mostra que quando o templo celestial se abre e a arca é revelada a relâmpagos, trovões e abalos, sinais de julgamento e intervenção divina. Ou seja, não é um objeto para ser exibido, é uma revelação que carrega autoridade, poder e verdade espiritual. Mas os embusteiros preferem o controle daquilo que podem tocar, exibir e vender. Eles não entenderam que tudo aqui na Terra era apenas um modelo, uma representação temporária, uma réplica. E ao tentar recriar isso, estão na prática rejeitando a própria revelação de Deus. É como se estivessem dizendo: preferimos a cópia visível à realidade celestial. E é exatamente aí que está o erro. Porque quando Deus revela a verdadeira arca no céu, Ele está declarando: chegou a hora de abandonar as sombras. Mas quem vive de aparência nunca vai aceitar isso, né? Porque a verdade espiritual não pode ser manipulada, exibida ou transformada em espetáculo. Não pode. Espalhar engano em nome da fé não é serviço de Deus, é distorção da verdade, é trabalhar para Satã. O cenário caótico que vemos na TV, nos púlpitos e nas redes sociais nasce justamente disso. Gente que prefere chamar atenção com promessas absurdas a viver com responsabilidade espiritual. Chegar ao ponto de um desocupado aí, que eu vi esses dias, anunciar que o João Paulo II vai ressuscitar agora em maio. Olha o nível. Isso é manipulação. É vadiagem. É falta de trabalho e falta de temor. Quem ama a verdade não precisa de sensacionalismo, precisa de compromisso. Mas vamos continuar o que interessa de fato. Então, feito, né? A sétima trombeta não dura o que te ensinaram. Muita gente acredita que tudo isso acontece em 3 anos e meio. Mas olha o que realmente está envolvido. O arrebatamento do filho varão, a expulsão de Satanás do céu, a mulher fugindo para o deserto, a perseguição do remanescente e o surgimento das 2 bestas. Tudo isso está conectado à sétima trombeta. Deu para entender?
Mas agora vem o detalhe que muda completamente a interpretação. Vejam bem. Só porque esses eventos continuam acontecendo por 3 anos e meio, não significa que a 7ª trombeta dure esse tempo. Raciocine comigo. O varão já está no céu, a mulher continua no deserto, o diabo já foi lançado à terra e as bestas continuam atuando. Ou seja, meus amigos, trocando em miúdos, a trombeta inicia inicia esses acontecimentos, mas não precisa durar enquanto eles se desenrolam. Esse é o erro de muita gente. Confundiu o início dos eventos com a duração deles. A 7ª trombeta marca o começo de uma nova fase, mas os efeitos dela continuam se desenvolvendo depois. Em outras palavras, ela não é um período de 3 anos e meio. Ela é o gatilho que coloca tudo isso em movimento. E quando isso começa, nada mais será o mesmo. A 7ª trombeta não é a última trombeta. E isso muda tudo. Vejam bem, a 7ª trombeta não é a última trombeta. Muita gente confunde a 7ª trombeta com a trombeta do arrebatamento. Mas nem tudo que soa parecido na Bíblia significa a mesma coisa. Mas isso não se sustenta quando você olha com atenção, estuda com atenção. A verdade é outra. A 7ª trombeta não é a última trombeta do arrebatamento. E tem mais. Ela não acontece no final. Ela acontece no meio da semana. Agora, presta atenção nesse detalhe que quase ninguém percebe. Depois que a 7ª trombeta soa, ainda restam 42 meses, ou seja, 1260 dias, não anos. 1260 dias. 3 anos e meio completos. Isso significa que ainda há metade do período profético pela frente. Então pensa comigo. Se ainda restam 3 anos e meio, depois da 7ª trombeta, ela não pode estar no final. Ela está exatamente no meio. Agora vem a sequência lógica que muita gente ignora. A primeira trombeta vem antes da segunda, óbvio. A segunda antes da terceira, óbvio. E assim por diante até a 7ª. Né? Parece óbvio, mas isso revela algo poderoso. As 6 primeiras trombetas acontecem antes da 7ª, óbvio. E todas elas se encaixam nos primeiros 3 anos e meio. Mas não para por aí. Antes mesmo das trombetas começarem, né? Temos os 7 selos, já aconteceram. Ou seja, primeiro vem os selos, depois vem as trombetas, e só então chega a 7ª. Agora olha o peso disso. A 5ª trombeta, sozinha, dura 5 meses. 5 meses. Então é lógico entender que todo esse conjunto de eventos, selos, mais 6 trombetas, se estende ao longo da primeira metade da semana. A 7ª trombeta não marca o fim, ela marca o meio. E quando ela soa, é porque metade da profecia já se cumpriu e a parte mais intensa ainda está por vir. Permitam-me um novo adendo com um exemplo simples e didático para ilustrar esse raciocínio. Imagine uma série com 7 episódios. Alguém disse que o episódio 7 é o final da história. Mas quando você assiste, percebe que depois do episódio 7 ainda existe
meia temporada inteira com acontecimentos muito mais intensos. Isso não faria sentido, certo? Se ainda tem metade da história o episódio 7 não é o final, ele é um ponto de virada. Quer ver um exemplo dessa série? Na série Prison Break, muita gente pensa que o grande objetivo, que é a fuga da prisão, seria o final da história. Mas quando isso acontece, você percebe que ainda tem muita coisa pela frente. Perseguições, conspirações e problemas ainda maiores. Quem viu sabe o que eu estou falando. Ou seja, aquilo que parecia o fim, na verdade, era só uma virada. Então assim acontece com a sétima trombeta. Muitos tratam como o encerramento, mas o próprio contexto mostra que ainda restam 42 meses de acontecimentos. Ou seja, ela não é o fim da história, é o momento em que a narrativa muda de nível. E o que vem depois é ainda mais decisivo. Você foi enganado sobre a sétima trombeta. A maioria das pessoas acredita que a sétima trombeta é a última trombeta do arrebatamento. Mas isso simplesmente não fecha contexto bíblico, não encaixa. E aqui está o porquê. A sétima trombeta, amigos e amigas, não acontece no final, ela acontece no meio da semana. Agora segura esse detalhe. Quando ela soa, restam ainda 42 meses, ou seja, 1.260 dias. 1.260 dias. 3 anos e meio completos. Isso significa que metade da história ainda nem aconteceu. Então vamos pensar um pouco. Se ainda falta metade, como ela poderia ser a última? Agora vem algo que parece simples, mas é poderoso. Existe uma ordem. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta e sétima trombeta. Uma vem depois da outra. Isso nos leva a uma conclusão inevitável. As 6 primeiras trombetas acontecem antes da sétima. E todas dentro dos primeiros 3 anos e meio. Mas ainda não acabou. Antes mesmo das trombetas, os 7 selos já foram abertos. Agora olha o tamanho disso. Selos primeiro, depois 6 trombetas e só então a sétima. E tem mais um detalhe, que confirma tudo. A quinta trombeta dura 5 meses, como eu disse. Ou seja, esses eventos não são instantâneos. Eles ocupam tempo real dentro da profecia. Então, os 7 selos mais as 6 primeiras trombetas preenchem a primeira metade da semana. E a sétima trombeta marca exatamente o meio. E quando ela soa, não é o fim. É o aviso de que a parte mais intensa ainda está por começar. Mais um exemplo. Eu uso, meus amigos, ilustrações bíblicas do nosso dia a dia para tornar a mensagem clara e fácil de entender. Então veja o exemplo. Imagina uma construção de um prédio. Alguém olha para o momento em que colocam a laje do meio do edifício e diz: pronto, a obra acabou. Mas aí você percebe, ainda faltam vários andares acima. Ainda falta acabamento. Ainda falta toda a parte final. Ou seja, aquilo não é o fim, é só a metade da obra. E é assim que acontece com a sétima trombeta. Muitos tratam como se fosse a conclusão de tudo, mas o próprio projeto profético mostra que ainda restam 42 meses depois dela. Então a sétima trombeta não é a entrega final da obra. Ela é o momento em que a estrutura principal chegou
ao meio. E o que vem depois é ainda mais decisivo e intenso. Então, meus amigos, para concluir esse estudo de hoje, o terceiro ai não é apenas um evento isolado, é o início de uma mudança espiritual gigantesca. Quando a sétima trombeta soa, descrito em Apocalipse 11:15, Deus declara sua soberania. Mas essa vitória começa no invisível antes de dominar o visível. E Satanás é expulso. O diabo é expurgado. O céu entra em guerra, a terra ainda resiste. E aqui está a verdade que poucos enxergam. Deus já venceu, mas o mundo ainda não percebeu. E quando perceber, não haverá mais tempo para escolher lados. Então, meus amigos, se essa revelação abriu seus olhos, né, nos aguarde. Se essa revelação abriu seus olhos, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Se inscreva para não perder as próximas revelações, porque o que vem depois é ainda mais forte, como eu disse. Curta o vídeo, nos ajude nisso, me ajude só nisso, se inscrevendo e curtindo. É a forma que vocês têm para me ajudar, e não dói. Tá certo, meus amigos? Então, eu me despeço dedicando o melhor para você e para os seus, e até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu!